Um autor português que eu não conhecia e tive a honra de apresentar este livro. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Os 30 Nomes de Deus, do Bruno Paixão. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Porta Editora e ao Bruno o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte e foi essencialmente uma gentileza ainda maior o facto de me terem convidado para apresentar este magnífico livro. Eu não li ainda o outro livro do Bruno, mas vou ler com certeza porque fiquei encantada com a forma como o Bruno escreve. O Bruno tem uma prosa poética fantástica, tem uma forma de nos levar pela história muito original e isso fez com que este livro fosse uma delícia de leitura. O livro é um livro que tem 30 nomes de Deus diferentes, é um livro que tem 30 capítulos e tem 30 frases tiradas que introduzem cada capítulo, tiradas de diferentes livros que eu vou-lhes chamar livros sagrados, porque alguns eu conheço, como a Bíblia, o Alcorão, a Tora, os Analetos de Confúcio, outros não conheço, mas vamos chamar-lhe livros que têm uma intenção religiosa e que têm uma fundamentação filosófica também. É um livro que conta a história de um jovem que quase eu diria que é um Jesus do século XX ou um Jesus dos nossos dias. No entanto, este jovem acaba por ser também, neste livro, um herói que faz o seu caminho na autodescoberta, que faz o seu caminho seguindo o seu pensamento, seguindo a sua reflexão e que faz também o seu caminho seguindo a sua forma de estar e a sua convicção através das aprendizagens que ele fez, através dos livros e através desse percurso que ele faz, inicialmente acompanhado por o avô, uma personagem magnífica que o Bruno Paixão constrói e que é aquela pessoa que o entende ou o tenta entender a ele, que põe em causa as normas que estavam pré-estabelecidas e que quer de alguma forma ter a certeza daquilo que ele acredita, ter a certeza daquilo que ele é. O livro prima pelo rigor da palavra, como eu já vos disse, e também pelo rigor do sentimento. A forma como o Bruno expõe esta história faz com que todos nós criemos a empatia com este jovem, com este avô, e faz com que todos nós queiramos que ele tivesse um percurso de sucesso e que ele tivesse um percurso de descoberta e de... porque de alguma forma este caminho que ele percorre na sua própria descoberta faz com que o leitor também muitas vezes se ponha em causa e faça também uma reflexão sobre si mesmo, sobre os seus valores, sobre aquilo que acredita e sobre a forma como esses valores podem ser expressos no dia a dia. É um livro que eu estou convicta que para quem é crente é lido de uma forma, é um livro que eu estou convicta que para quem não é crente é lido de outra forma, mas de qualquer maneira, independentemente das convicções religiosas, é um livro sobre valores, é um livro sobre sentimentos, é um livro sobre empatia, mas que não faz juízos de valor. Isso é outra coisa que eu gostei muito deste livro, que é o facto de ele não fazer juízos de valor, ele leva-nos e o leitor vai interpretar como achar por bem, e por isso é que eu disse que ele será lido de uma maneira diferente, quer se seja crente, quer não se seja. É um livro também sobre a importância da memória e a importância desta memória coletiva, a importância da valorização, não só dos velhos através do avô, mas também a valorização do passado, ou seja, a consciencialização de que somos aquilo que somos o cumular de muito do que esteve para trás ou de tudo o que esteve para trás e, portanto, há aqui este fator da memória que também é aflorado neste livro brilhante do Bruno Paixão.
Depois tem frases que eu fui tomando nota, não só por causa da apresentação, mas também porque são frases que de alguma forma me puseram a pensar e me criaram alguma inquietação no bom sentido, alguma inquietação que me levasse à reflexão. Por exemplo, o bom contador de histórias é aquele que consegue transformar os ouvidos em olhos. Isto é muito interessante, transformar os ouvidos em olhos. O contador de histórias conta, mas depois há quase como que uma visualização da transformação em olhos, e esta ideia foi uma ideia que eu achei muito interessante. Há uma outra frase que diz: o ser humano é um ignorante que não tolera a ignorância, e nada é mais verdade, não é? Aprendemos até morrer e estamos sempre à procura de algo mais, às vezes desnecessariamente e às vezes numa correria que não nos deixa sequer usufruir o presente, e isso também é muito interessante de se ver neste livro do Bruno. Outra coisa que este livro faz é que este jovem, este Amim, não faz esta viagem, este Amim não faz esta viagem sozinho. Há personagens que o acompanham ao longo da viagem, para além do avô, que o acompanha só em parte, mas há personagens que o acompanham. E essas personagens vão entrando e saindo, como se fossem cumprindo a sua função junto do Ami, e por outro lado, como se o Ami as levasse até onde tinha que as levar, e depois cabe-lhes a elas aí identificarem-se com ou manterem-se nesses sítios, portanto não continuarem a acompanhar a sua viagem, porque de alguma forma chegaram ao sítio onde deveriam estar. De alguma forma chegaram ao seu lugar. E isso é outro aspecto muito interessante neste livro do Bruno Paixão, é outro aspecto que a mim pessoalmente me encanta, no sentido de que esta ideia de que todos nós na vida fazemos um caminho e há momentos em que temos que estar naquele sítio levados por nós mesmos ou por outros, é algo que eu acho que é bastante compreensível. E eu acho que esta saída das personagens, ou seja, as personagens acompanham a Ami quando chegam a um determinado sítio, ficam aí, é porque ou já cumpriram a sua função ou chegaram ao lugar onde deveriam estar, e isso também é uma ideia muito interessante neste livro. Outro tema muito interessante é a temática e a definição do tempo e do espaço. O livro passa-se ali nos anos 1930, mas podia ser outra época qualquer, e o espaço é aquele que o Amin percorre. Vamos-lhe chamar o deserto, vamos-lhe chamar o norte da África, vamos-lhe chamar o que quisermos, mas na realidade não há uma definição neste livro, nem temporal nem espacial, o que me lembrou de alguma forma, e lá está, novamente a memória, lembrou-me as histórias de Encantar antigas, em que era uma vez um reino e, portanto, nós nunca sabíamos muito bem em que tempo e em que espaço, mas foi isso que criou esta dimensão da literatura tradicional e da literatura que se foi perpetuando ao longo dos séculos, e isso foi outro aspecto que eu achei muito bem conseguido aqui no livro do Bruno Paixão. Depois gostei muito das palavras que ele foi criando ao longo do livro, que me levou a pensar que na realidade o vocabulário é algo que não está completo, ou seja, há sentimentos, há momentos, há elementos que nós precisamos de definir e que realmente as palavras que existem no nosso vocabulário não chegam, as palavras que existem no nosso vocabulário não são suficientes, porque na realidade não retratam necessariamente aquilo que se quer dizer. E portanto aquilo que o Bruno faz é criar neologismos que são bastante pertinentes, bastante compreensíveis, e que nos dão a dimensão certa daquilo que ele nos quer transmitir e a dimensão certa daquilo que ele nos quer fazer sentir também a nós. E isso é outro elemento muito importante. Deixo-vos, pois, aqui esta sugestão. Acho que é um belíssimo livro de Natal, muito bem escrito, muito bem conseguido, e que nos faz pensar em algo que às vezes custa um pouco, mas que eu acho muito interessante, que é: e se?
E este livro é um livro que nos leva a pensar no que foi, no que fomos, no que somos, no que poderemos ser no futuro. E isso é o que faz dele um livro maior. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre os 30 nomes de Deus, de Bruno Paixão. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.